O texto que vamos examinar hoje está em Marcos 9, 42 a 50. E o título da mensagem é: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos. O texto começa dizendo: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. É importante, então, definir o significado da palavra pequeninos, ou o significado desse termo. O termo é empregado aqui num texto que está bem perto deste, como se referindo a uma criança. Marcos 9, 33 a 37, o texto que nós vimos por último. Isso aconteceu, se não me engano, no início de dezembro, ou até antes, eu não me lembro. Mas nós examinamos Marcos 9, 33 a 37, ou mais um pouco, mas o texto que eu quero destacar é esse. O texto diz assim: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior. Parecem crianças, né? E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, nesse texto, a palavra é a mesma, pequeninos, ou o pequenino. E aqui nesse texto que eu acabei de ler, ela se refere a uma criança. Mas Jesus, no texto que eu acabei de citar, e também em Mateus, onde isso é mais claro, Mateus 18, 2 a 5, valeu-se de uma criança. Espera aí. Não, nós vamos ver Mateus 18, de 1 a 5. Ele valeu-se de uma criança como exemplo de humildade. Então, vamos ver esse texto. O único texto que vai ser apresentado aqui no quadro são os textos de Marcos. Os outros são citações dentro desse contexto. Então, ou você esteja atento, se você quiser acompanhar em cada texto, então faça isso, mas se você se perder no acompanhamento desses textos, fique só prestando atenção, talvez você ganhe mais. Então, o texto que nós vamos ler agora está em Mateus 18, de 1 a 5. Veja que o contexto é igual ao que eu acabei de citar há pouco. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta em meu nome, é a mim que recebe. Vocês podem verificar que parece que o assunto é o mesmo, o contexto é o mesmo, e então o propósito é o mesmo. Quando Jesus disse: em verdade digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus.
O que Jesus quis dizer com isso? O que uma criança é? É totalmente dependente. E aqui a dependência é em relação a Deus, é em relação ao próprio Senhor Jesus. E ele tem uma criança no colo, essa criança veio, aceitou estar com ele ali. E por que ela fez isso? Porque criança é inocente, criança confia, criança se entrega. Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas crianças e precisamos cuidar para que elas estejam sempre em boas mãos, né? E isso é um cuidado que todo pai precisa ter. Mas isso é outra coisa e não é o assunto meu aqui. Mas a criança se dá, a criança se entrega, a criança crê, a criança não argumenta, a criança não racionaliza as coisas. Aquilo que é dito para elas, elas creem. E daí a seriedade de ensinar o caminho à criança, quando ela é criança. E quando crescer, ela não se desviará dele. Provérbios 22, 6, é isso mesmo, né? Então, a nós cabe crer dessa maneira, receber Cristo dessa maneira, como uma criança. Crer sem obstáculos, sem barreiras. Há quem pense que tem que racionalizar. Eu não estou dizendo que o Evangelho não é racional, mas você não pode racionalizar as coisas que Deus faz. Você não vai entender tudo que Deus faz. Você não vai entender por que Ele faz. Você não vai entender por que Ele permite certas coisas. Você não pode entender a mente de Deus, você tem que confiar nele inteiramente. E ao entregar a sua vida, estar ciente de que você está entregando a sua vida a quem pode cuidar dela. Então é isso que significa ser humilde como uma criança. Então o contexto que Jesus está usando é o contexto de ser como uma criança humilde e que realmente confia sem reservas toda a sua vida, todo o seu ser ao Senhor. No Sermão da Montanha, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versos 2 e 3, nós podemos ver isso muito claramente. O texto diz assim nos versos 2 e 3 do capítulo 5. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Antigamente tinham umas versões que diziam pobre de espírito. Então isso sempre teve um caráter na boca de quem não conhece as escrituras, pejorativo. Coitado, é um pobre de espírito. Mas Jesus enalteceu os pobres em espírito. E o que significa isso? O sentido é o mesmo, uma pessoa humilde. Humilde de espírito. O que é uma pessoa humilde de espírito? É uma pessoa que sabe que precisa de Deus. Não é uma pessoa soberba, não é uma pessoa que se ache o dono do pedaço, que sabe tudo e que entende tudo. E essa pessoa vai argumentar, vai racionalizar. O pobre em espírito aqui é uma pessoa humilde. Ou seja, humilde de espírito. A nova tradução na linguagem de hoje, de Mateus 5,3, diz assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Uma pessoa pobre, ela sabe que é pobre, que ela precisa de ajuda, precisa de alguém que possa dar-lhes o que elas não têm. E esse alguém é o Senhor. Isso fica bem claro ainda em Mateus 11, 20 a 27.
Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ou seja, a mensagem não entrou nesses corações. Então ele disse: ai de ti, Corazim, é uma cidade, ai de ti, Betsaida, outra cidade, porque se em Tiro e em Sidom, que eram cidades fora da terra de Israel, era a cidade dos gentios, se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bem, merece destaque especial os versos 25, 26 e 27. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas. Que coisas? As que Jesus veio revelar, as coisas que ele pregou, os seus ensinos, os seus valores. E escondeste essas coisas dos sábios, sábios segundo o mundo, dos instruídos segundo o mundo, aqueles que têm muita instrução e se ancoram, se apoiam nessa instrução. Instrução é bom, é ótimo, é desejável, todos devem ter o máximo que puderem, mas a sua esperança não pode estar na sua instrução, na sua cultura, no seu preparo. Tudo isso é importante, mas comparado com as coisas de Deus, isso aí é nada. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, eu repito, segundo o mundo, dos instruídos segundo o mundo, e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que são humildes de espírito e reconhecem que precisam de Deus. Mesmo tendo instrução, mesmo tendo o que eles tiverem, eles não colocam nessas coisas a sua confiança, a sua esperança. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É interessante que no Evangelho de João, Jesus disse que ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer. E aqui ele disse que, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus veio para revelar o Pai na forma humana. E só o conheceram como tal os humildes de espírito. Eu já disse aqui 1000 vezes, disse hoje no discipulado, que
Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se revela àqueles que realmente têm interesse nele. Por isso que Jesus falava por parábolas, para que as pessoas não entendessem. Quem é que entendia o que Jesus dizia? Quem depois procurava Jesus e pedia, me explica, porque eu não entendi nada. E é como se Jesus dissesse, olha, eu falei para vocês não entenderem mesmo, agora vocês querem entender, eu vou explicar. Para quem que ele explicava? Para os seus discípulos e para quem o procurava. Então, essa é a razão pela qual nós lemos hoje, também de manhã, bem rapidamente, porque isso foi ministrado no domingo passado à noite. É o texto de Provérbios, que fala da necessidade de você receber, acolher os mandamentos de Deus, aceitar a palavra dele, de você guardar essa palavra no coração e de você buscar entender, de você pedir entendimento, de você gritar, é uma forma de dizer, eu quero mesmo. E se você buscar isso como o valor mais ou maior da sua vida, então você vai encontrar e vai descobrir, vai conhecer o temor de Deus e conhecer a Deus. Mas isso foi o que vimos hoje de manhã. Então, Jesus se revelou a quem? A quem queria. Ele falou nessas cidades todas que ele citou aqui, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e disse, vocês vão tudo para o inferno, porque eu fiz milagres, eu fiz sinais, maravilhas aí, vocês não se arrependeram. Se esses sinais tivessem sido lá entre os gentios, eles teriam se convertido. Se isso fosse feito lá em Sodoma, ela estaria até hoje e não teria sido destruída. Então, Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se revela a quem realmente está a fim de conhecer a Deus e quer conhecer a Deus. Os outros vão entender na superfície, aquilo não vai entrar, é a semente que é lançada à beira do caminho, vêm os passarinhos, que são uma figura do diabo, e vem e leva a palavra e fica por isso mesmo. Mas a boa terra, é aquele que ouve, recebe, acolhe e vai produzir fruto resultante dessa experiência com Deus. É esse o sentido de Marcos 9:42, quando Jesus disse, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Quem são os pequeninos que creem em Jesus? São aqueles que creem nele, sem colocar obstáculos, sem colocar barreiras, sem querer explicações maiores, simplesmente creu, recebeu, acolheu, pronto. O resultado disso é o que Deus vai fazer depois como fruto dessa entrega que é feita a Ele. Então, assim o sentido de, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, refere-se àqueles que creem em Jesus porque são humildes de espírito, que reconhecem a necessidade que têm de Cristo como Salvador e Senhor em suas vidas. Para tanto, é necessário que a pessoa reconheça a sua indignidade, a sua carência, a sua necessidade, a sua pequeneza, a sua insignificância. E não se sinta merecedora, mas receba de graça o que Deus dá de graça, que é perdão, salvação. Assim, a expressão se alguém fizer tropeçar tem o sentido de vir a ser motivo de tropeço na vida dos que têm posto a sua fé e esperança em Cristo. Com o seu procedimento e mau exemplo a errarem, a caírem, a pecarem contra o Senhor. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, olha, cuidado.
Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, esses humildes, que têm posto a sua fé em mim, e com a sua atitude levá-los a pecar, é isso que ele está advertindo. Então temos que, pois, de cuidar para não nos tornarmos pedra de tropeço para ninguém. Isto com palavras, com ações, praticando, por exemplo, um evangelho fácil. Nós temos um exemplo disso também em Mateus 16, 21 a 24. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Querendo proteger o Senhor. Mas o Senhor disse: eu vim para isso. E ele disse: não, isso não vai acontecer contigo jamais. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Pedro não estava endemoniado, mas estava se deixando levar pela carne. E a carne é o alimento de Satanás. Ele se vale da carne humana, da natureza humana pecadora, para poder viver aquilo, nessa pessoa, aquilo que vai sair naturalmente dela. E Pedro aqui ainda não nasceu de novo, Pedro aqui está na carne, e então era um instrumento nas mãos, fácil na mão do diabo. E ele queria proteger o Senhor. Não, Senhor, isso não vai te acontecer. Mas Jesus está dizendo: olha, eu vim para isso. Então Jesus repreendeu. Por quê? Porque Pedro estava se tornando um empecilho para ele chegar e cumprir a missão que o Pai lhe havia dado. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Você está querendo me proteger, está querendo fazer o papel de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Esse é o evangelho de Jesus. Mas muitos pregam o evangelho das facilidades. Você não vai ter mais nenhuma dificuldade na vida. Você não tem que abrir mão da sua vida. Você vai... Enfim, mostram uma vida fácil, mole. E Jesus tem um evangelho que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse salvará, achará, aqui no texto de Mateus. Então, nós temos que entender que muitas pessoas se tornam pedra de tropeço quando elas pregam um evangelho de facilidades. E esse evangelho todo mundo quer. Evangelho de facilidades mesmo. Olha, você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Hoje nós falamos que você não vai ter determinados problemas. Nós estamos falando de pessoas que pecam e recebem o resultado do seu pecado. Mas Jesus aqui está falando de outra coisa, está falando de você abrir mão da sua vida. É você entregar a sua vida para Ele, não viver a sua vida do jeito que você quer. Mesmo que você faça as coisas bonitinhas, certinhas, mesmo que você viva as coisas como você
julga serem certas e podem até ser certas. Mas o Senhor quer que você faça o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, perdi todas as coisas. Deixe-me lembrar aqui do texto. Filipenses 3, 7. Bom, vamos lá. Filipenses 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O que é que ele considerava como lixo? A sua cultura religiosa, o seu pedigree religioso, toda a sua capacitação e educação no judaísmo. E ele encontrou Jesus e viu que a sua religiosidade não tinha nenhum valor diante de Deus. O que Deus queria dele era a vida dele. E ele se dispôs a perder tudo para ganhar a Cristo. Você não pode ter Cristo e ter a sua vida. Se você tem Cristo, se você realmente quer Cristo em sua vida, você perde a sua para ganhar a dele. Ou seja, você deixa de viver a sua vida, ir e fazer o que você gostaria de fazer para fazer o que ele quer que eu e você façamos. Esse é o Evangelho de Jesus. Então temos que ter cuidado para não nos tornarmos pedra de tropeço para ninguém. Isso com palavras, ações e atitudes, se fizermos o que é condenado pelas Escrituras. Nós vamos ler um outro texto que está em Efésios, capítulo 5. A partir do verso 1, diz o que eu e você devemos ser. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Depois ele vai dizer o que eu e você não devemos fazer. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. O texto diz que eu e você não devemos nem conversar sobre essas coisas, mesmo se referindo a terceiros. Não usem linguagem grosseira. Aqui está falando de palavrão, né? Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Ou seja, tenham um coração grato. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, eu e você devemos buscar e descobrir nas Escrituras o que agrada a Deus. Porque a nossa vida agora foi entregue a Ele. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las.
Então eu não posso me tornar cúmplice de alguém passando pano quente nas obras que a Bíblia condena. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Eu gostei muito da escolha dos cânticos de hoje, elas foram muito próprias. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Não foi o último cântico que nós cantamos? Gosto muito dele, por sinal. O texto diz, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. E não há como as trevas permanecerem diante da luz. Se andamos na luz, não há como as trevas permanecerem. E nem como andarmos nas trevas, né? Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, você está vivendo como morto. E Cristo o iluminará. Saia da condição de morte e passe à condição de vivo em Cristo Jesus. Se você praticar essas coisas, se você apoiar essas coisas, você está se tornando uma pedra de tropeço na vida dos que se convertem a Cristo e vão olhar para você pensando em ver em você um exemplo. Eu sei que eu não tenho que olhar para ninguém a não ser meu padrão é Cristo, mas eu posso me tornar uma pedra de tropeço. A pessoa sabe que eu sou crente, sabe que eu professo a fé em Jesus Cristo, então ela vai procurar de todo jeito. Se é um incrédulo, vai procurar um defeito em mim para ele ter uma desculpa para continuar fazendo a coisa errada. Agora, se é um crente novo, ele quer um padrão de conduta, de comportamento. Por isso que o texto começa de Efésios 5, começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andarmos em amor. Então, verso 15 ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu tenho que repetir, a vontade do Senhor nós a encontramos nas Escrituras. Vocês estão reparando como as últimas mensagens, todas elas estão convergindo e levando você a entender a necessidade de ler a Bíblia diariamente. Porque é nela que você vai encontrar a vontade de Deus. E ele continua. E não se embriaguem com vinho no qual há devassidão. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que deve caracterizar a nossa vida. E não conversinha fiada, e não fofoca, e não maledicência, e não coisas indecentes, não coisas que despertam você para a impureza. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito. Então temos, pois, que cuidar para que não nos tornemos pedra de tropeço. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, 33, diz assim, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que eu e você fizer, devemos ter em mente a glória de Deus. Está mostrando Deus, está revelando Deus. Jesus veio para revelar o Pai. E conosco não é diferente.
não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Há muitas coisas que aparentemente eu posso fazer porque eu tenho consciência de que é certo, mas se o outro acha que aquilo não está certo, por amor a essa pessoa, se for uma coisa correta, razoável, então eu vou deixar de fazer, como uso de bebida alcoólica. No caso aqui, ele está falando comer aquilo que era sacrificado aos ídolos. Então, isso vale para qualquer outra coisa. Então, temos que cuidar para não nos tornarmos pedra de tropeço para ninguém, deixando, por exemplo, de perdoar, de amar. Às vezes a gente vê e fica sabendo de pessoas que se dizem cristãs, que têm tanta dificuldade de perdoar, que guardam ressentimentos no coração contra A, B ou C, que não falam com determinadas pessoas. Pedra de tropeço. Se você age assim, você é uma pedra de tropeço. Para quem está buscando em você um padrão de exemplo, de comportamento. Os novos que chegam na igreja, eles procuram os mais velhos para se mirarem neles. 1 de João 2, 9 a 11. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está em trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 de João, capítulo 2, versos 9 a 11. Mateus 6,12, Jesus ensinou-nos a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E depois Jesus disse nos versos 14 e 15, porque se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a vocês. Não, peraí, eu acho que eu embolei aqui. Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, se você se recusa a perdoar alguém, você não tem perdão. Ah, eu sou salvo. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que você não tem perdão, porque você se recusou a dar o que Deus ofereceu para você. Estão vendo a seriedade das coisas? Não seja pedra de tropeço, deixando de perdoar, deixando de amar. Temos, pois, que cuidar para não nos tornarmos pedra de tropeço para ninguém. Alguns se esforçam ao máximo para trazer alguém a Cristo, mas outros os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que estas mesmas pessoas. Ai de vocês, escribas e fariseus, Mateus 23, 15, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, literalmente um discípulo, e uma vez feito, o tornam filho do inferno. Por quê? Porque os seus mestres são mestres que levam as pessoas para o inferno, porque praticam coisas que os discípulos aprendem e são discípulos de pessoas que vão para o inferno, e elas também vão. O texto diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito,
e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ou seja, vocês formam discípulos que se tornam piores do que vocês. Os novos conhecem a Cristo e levam-no a sério. Participam dos cultos, das células, do discipulado, dos encontros de oração com seriedade e responsabilidade. Mas de repente eles começam a ver que não é todo mundo que está aqui. Não são todos que comparecem nas células, não são todos que comparecem nos cultos, não são todos que comparecem às reuniões de oração, não são todos que fazem o discipulado. Vocês já entenderam onde é que eu estou querendo chegar? E aí ele começa, bom, fulano não faz, por que eu vou fazer? Ele percebe que a coisa não é bem assim como alguém ensinou para ele. A gente ensina o caminho reto, mas vem o outro e com seu exemplo ensina o caminho errado. Eu não tenho, eu vivo a minha vida. Bom, você está vivendo a sua vida mesmo, mas Jesus não está vivendo a vida dele na sua vida, não. É você e mais ninguém. Então, os novos na fé estão de olho nos mais velhos. E se são fracos na fé, se são novos na fé, eles ficam escandalizados e muitos não querem mais nada com o Evangelho por causa disso. Outros se tornam iguais a você, que não está afim de nada. Eu não estou dizendo para ninguém aqui que quem está aqui parece que está agindo com seriedade. Mas você sabe onde eu quero chegar. Então, a maneira como alguns se comportam nos cultos revelam que não conhecem a Deus, não têm o temor de Deus. Não é todo mundo, né? Claro. Mas tem gente que fica com o celular, vendo o WhatsApp. Está no culto, mas ele está no celular, está mandando mensagem, está recebendo mensagem, está se comunicando com A, B, está conversando com o outro, tirando a atenção de quem está afim de participar do culto. Isso não existe aqui, né? De jeito nenhum, né? Não, aqui não, aqui não. Aqui só tem gente séria com o Evangelho. Nós temos, pois, que cuidar para que não nos tornemos pedra de tropeço. Eu já estou terminando. Então Jesus disse, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. Ou melhor, era melhor você não continuar vivendo, porque sua vida é um tropeço para os outros. Então devemos ser radicais quanto às pedras de tropeço que o inimigo procura colocar em nossas vidas, para levar-nos a tropeçar. Então, o inimigo vai criar 1000 situações para levar-me e a você a tropeçar. Tropeçar no tropeço do outro. Então, para terminar, cada um deve ser radical consigo mesmo para não ser pedra de tropeço para ninguém. Jesus disse, se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida, a vida é a vida eterna, do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está usando a figura de um lugar em Jerusalém que era julgado o lixo da cidade. E você imagina um lugar onde o lixo era julgado. Havia sempre fogo, porque punha fogo para consumir o lixo. Mas ali ficava cheio de vermes, porque as comidas jogadas em decomposição eram um lugar propício para o desenvolvimento de vermes.
Então, era isso que acontecia no lugar lá, que agora eu até me esqueci, em Jerusalém. Eu sei que é o chamado também o Vale do Filho de Inom. É o lugar onde se faziam sacrifícios no passado, antes de Jesus vir, a Moloque, o deus Moloque, onde eles sacrificavam seus filhos. E aquele lugar ficou sendo um lugar de depósito de lixo. Foi um lugar que foi profanado com esse propósito. E então Jesus comparou o inferno a isso. Ele diz assim: é melhor ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Tem sempre fogo no lixo e tem sempre verme ali. Se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 ser lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus não está pedindo para você cortar a mão, mas está mostrando que você tem que ser radical com aquilo que leva você ao pecado. Se você é tentado em alguma área, no celular, então joga o celular fora. É verdade, se o celular é uma tentação para você, é melhor jogar ele fora do que... Ele tem que ser instrumento de bênção e não de maldição. Qualquer coisa que tira você dos caminhos de Deus, impede você de orar, impede você de ler a Bíblia, tudo aquilo que tem um lugar mais importante do que o Senhor na sua vida, você deve cortar isso. Eu e você temos que ser radicais. Agora, aplicando isso num outro contexto, cada um deve ser radical com seus relacionamentos, não permitindo que ninguém que tenha um comportamento contrário ao ensino da palavra venha ocupar um lugar importante na sua vida. Isso está aí, não está? Exatamente. Em outras palavras, você não deve se associar intimamente com ninguém que tenha um comportamento contrário à palavra de Deus. Não serve para ser seu amigo. Não serve para você ter confidências. Não serve para você namorar. Não serve para você casar. Não serve para você ter contato com essa pessoa. Essa pessoa é um instrumento do diabo na sua vida. Então, você tem que amar essa pessoa. Pregou o evangelho para ele, não quis. Amém. Amém nada, né? É a escolha da pessoa, mas não se junte a essa pessoa. Porque comunhão tem a luz com as trevas. Não se ponham em julgo desigual com incrédulos, diz a palavra de Deus, nós lemos hoje cedo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Então, porque não tem como haver isso. Então, corte todos os relacionamentos que são inconvenientes. Eu no trabalho tenho sempre um grupinho que está contando piada, então não participe desse grupo. Trate bem essas pessoas, mas não se junte a eles, porque senão daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Não se associe com quem fala palavrão, porque daqui a pouco você está falando palavrão. Não se associe com quem gosta de pornografia, porque daqui a pouco você está sendo seduzido a se tornar um pornógrafo. E a pornografia tem atingido em cheio as igrejas, infelizmente. E é a maior brecha para Satanás entrar e arrasar a sua vida. Não só essa, né? Mas todas essas que acabamos de citar aqui. Então, seja radical com você e seja radical com seus relacionamentos. Por isso, Jesus disse ainda, porque cada um será salgado com fogo. O que significa isso? O fogo é
aquilo que Deus permite que venha para nos provar. 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. O fogo vem para provar a mim e a você se nós realmente estamos firmes no propósito de servir a Deus como Ele manda. Jesus disse ainda: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Quando o sal não tem a capacidade de salgar, ele não presta para nada. É por isso que Jesus disse, Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Não serve para nada. O sal que não dá sabor não serve para nada. Ele não salga, ele não preserva, ele não serve para nada. Então, Jesus acrescentou: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Sal e paz. Ser sal implica em ter paz com as pessoas, em viver em paz, em viver em harmonia com os que querem a paz, com os que são pela paz, com os que andam nos caminhos do Senhor. Não é? Conclusão, por isso Jesus afirmou, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar, antes de causar mais danos. É uma figura. Jesus não está falando para você pegar ninguém, pendurar uma pedra de moinho nele e jogar ele no mar, não. E nem você fazer isso com você mesmo. Mas ele está dizendo da gravidade desse pecado. Vocês talvez se lembrem do que Jesus disse sobre Judas, que traiu Jesus. E Jesus disse acerca dele, o Filho do Homem, Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. E Jesus acrescenta: melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Vocês viram a gravidade de ser pedra de tropeço? Então, vamos realmente tomar essa palavra. Eu achei essa palavra da maior importância e gravidade. Para mim, para você que me ouve aqui, e para quem quer que me ouça onde estiver ou está. E eu acho que temos que considerar isso seriamente.